Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Governador Valadares. O meu nome é Marcelo, eu sou marido da Elisaete, cunhado do Dr. Amarildo, e sou um estudante de História da Igreja já de muitos anos. Eu fiz a minha formação como estudante leigo em vários seminários daqui da nossa região e sempre tive um apreço por história muito grande. E a Elisaete pediu que eu fizesse a introdução do texto dela e da aula dela sobre a história da igreja. E para isso eu gostaria de situar vocês nos acontecimentos daquela época. Nós temos a igreja se organizando, mas antes disso houve o período que é descrito, que é relatado no livro de Atos dos Apóstolos. A partir desse período nós temos as escrituras antigas relatando os acontecimentos com a igreja que se seguiu a partir do primeiro século. Mas nós temos uns relatos muito bacanas, muito importantes, que é de suma relevância nós discutimos aqui. A partir da crucificação de Jesus, seus discípulos ficaram perdidos em Jerusalém. Eles estavam sem Jesus, passaram um tempo com ele, sendo discipulados e profundamente discipulados, numa intensidade de uma maneira que nós temos dificuldade de compreender hoje. Aí, repentinamente, Jesus é retirado do meio deles. Morre em crucificação e todo aquele povo é debandado, tanto os apóstolos como os discípulos que já se reuniam em torno de Jesus. E durante um período de tempo, as revelações de Jesus foram acontecendo progressivamente, de Jesus ressurreto, para apóstolos, para discípulos, foram acontecendo até que em 40 dias Jesus permaneceu com eles, dando outras informações sumárias do seu ministério terreno, agora como Jesus ressurreto. Mais uma vez, Jesus é retirado do meio deles, sobe aos céus, é assunto aos céus, e novamente os apóstolos remanescentes e os discípulos permanecem sozinhos, mas com uma promessa. A promessa é que eles deveriam aguardar em Jerusalém, que do alto seriam revestidos e, consequentemente, capacitados. Uma promessa que profetas já haviam feito e que Jesus agora afirmava para eles que aconteceria. E eles não tinham outra opção a não ser aguardar em Jerusalém. E desceram para Jerusalém, permaneceram lá, e não permaneceram de uma maneira suave, cada um na sua cadeira, ou na sua rede, ou no seu local confortável, esperando esse revestimento. Permaneceram em intensa oração. Uma oração que nós estamos começando a conhecer nessa geração que nós vivemos, agora como igreja. Porque então a igreja tinha as suas reuniões de oração, os seus formatos, os seus modelos de orar, mas nada tinha sido influenciado por uma pressão tão grande como a que nós estamos vivendo agora. Uma pressão universal, que não aflige apenas a igreja, mas aflige a humanidade de uma maneira geral. E a igreja é a resposta para todo esse contexto. A resposta de esperança, a resposta de fé, a resposta de confiar na intervenção e na provisão de Deus. Naquele momento, aqueles homens estavam solitários, estavam tristes, estavam temerosos. Cada pessoa que batia a porta do lugar que eles estavam deveria assustá-los muito. E durante esse período que eles aguardavam o revestimento que viria e a promessa de Jesus ser cumprida, a liderança já começava a se organizar a partir de Pedro, e Pedro se levanta no seu primeiro discurso, agora com os discípulos e com os apóstolos remanescentes, um número que se aproximava de 120 pessoas. E em algumas traduções, nós lemos 120 pessoas. Numa tradução que eu gosto muito, define como 120 discípulos, que é uma diferença muito grande. 120 discípulos são 120 pessoas comprometidas com o que está acontecendo. Aquela igreja, então, aquele grupo, então, começou a tomar formato. E o formato que eles teriam era o formato da Igreja de Cristo, que começava a se manifestar agora. Até que no dia do Pentecostes, eles receberam a promessa, com a vinda do Espírito Santo,
E os fatos que seguem, que são narrados no livro de Atos, no primeiro capítulo e no segundo capítulo, são fatos tremendos. Homens agora capacitados, revestidos de poder, começaram a pregar, como Pedro, que se levantou e pregou para uma população talvez de umas 5, 6, 7 mil pessoas. Jerusalém não era muito grande, era uma cidade de 25 mil habitantes fixos, moradores fixos, e talvez a população duplicasse, triplicasse ou quadruplicasse durante as festas. Mas a festa de Pentecostes tinha acontecido logo depois da Páscoa e algumas pessoas já deveriam ter voltado aos seus países de origem depois da grande celebração da Páscoa. Enfim, não sabemos qual a população de ouvintes. O que nós sabemos é que sem recursos nenhum, recursos de mídia ou audiovisual, apenas a proximidade, 3 mil pessoas entregaram a sua vida a Cristo. 3 mil almas foram alcançadas pelas boas novas de salvação que eram agora anunciadas a partir daqueles homens que haviam recebido uma promessa de capacitação com a vinda do Espírito Santo e com o ministério começando. Essa igreja começou ali e ela logo se multiplicou. De Jerusalém, ela alcançou os confins da terra conhecida, através das pessoas que receberam a mensagem naquele episódio e que foram perseguidos e que foram dispersados por toda a Judéia, pela Ásia, chegando até a Europa, levando a mensagem de salvação e a mensagem de transformação. Após a morte do último apóstolo, que deve ter acontecido por volta do ano 100, depois do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo menos como nós contamos, a igreja perdeu as suas referências físicas, as suas referências apostólicas. Haviam vários textos que circulavam entre os grupos de cristãos. A igreja se organizava agora nos bispados, nas cidades importantes, e esses bispos tomavam posições que mesclavam a posição religiosa, a posição clerical, com posição política. A igreja cresceu, o número de adeptos cresceu muito, a mensagem do evangelho era absolutamente sedutora entre judeus e gentios. A mensagem agora libertada para os gentios alcançava um número exponencial de pessoas. E ela cresceu rapidamente. Com o seu crescimento também houve a preocupação do governo romano, que deflagrou várias perseguições contra os cristãos, contra os já identificados cristãos. Perseguições essas que alcançou outras religiões que se organizavam também. Os judeus foram muito perseguidos por conta de todo esse movimento religioso que fervilhava sobre um rei, sobre um Messias e sobre um libertador que acontecia naquela região sob grande domínio. E foi assim durante muito tempo, foi assim durante várias décadas e vários séculos, a igreja se organizando paulatinamente e a organização do culto, que a princípio seguia um modelo judaico de liturgia e de cantoria e de salmos, ele tomou novos formatos, porque com a adesão dos gentios, com o ingresso dos gentios na igreja, era inevitável que alguns hábitos, apesar da forte liturgia que era recomendada, era inevitável que alguns hábitos, algumas práticas entrassem também, e que algumas músicas e algumas referências que refletiam a vida cotidiana deles também entrassem para o culto cristão e fizessem parte agora da liturgia. Uma liturgia que a tendência era se modificar cada vez mais, que era se adequar cada vez mais. Até que a igreja de perseguida e de vítima, ela se transformou na figura principal daquele império organizado. Houveram várias reuniões, muitas seitas começaram a surgir no início da igreja. Muitos líderes começaram a surgir com mensagens novas que distanciavam da mensagem apostólica. Então, os líderes da igreja primitiva começaram a se organizar em concílios, cuja finalidade era estabelecer modelos, estabelecer dogmas
que norteariam a liturgia, a pregação e a mensagem que seria proferida por aqueles irmãos. E essas reuniões tiveram participações de lideranças políticas também, das cidades onde elas estavam, da liderança do Império, e interesses se mesclaram ali, vários interesses. Por quê? Porque agora a igreja crescia exponencialmente. Uma grande parte da população já se confessava cristã. Não obstante esse fato, o helenismo seguia pujante, seguia forte com suas crenças, com seus métodos, com a sua liturgia e com os seus hábitos agora. E, a partir de um determinado momento, as coisas se mesclaram e se confundiram um pouco. Eu gostaria de mostrar para vocês alguns slides agora, que vai dar mais formato a isso que nós estamos falando. E vocês já me conheceram também. Eu tomo cuidado para não baixar muito a cabeça, para não expor a careca demais, que é muito grande. Mas agora nós vamos passar algumas informações de maneira que vocês possam visualizar e fixar mais entendimento. Como eu falei, era hábito dos judeus e era hábito da igreja primitiva entoar cânticos e melodias na sua liturgia e na sua celebração. E isso aconteceu durante muito tempo no mesmo formato. Os primeiros concílios que aconteceram, as primeiras grandes reuniões dos ministérios, do episcopado, que já se organizava nas grandes cidades, agora teve como objetivo o combate à heresia, a organização da liturgia, o reforço do método de ensino e do método de comunicação da mensagem bíblica e o reforço do exemplo da leitura dos salmos, porque a igreja agora se mudava de formato e mudava de membresia também. No século IV da história da igreja, houveram as grandes mudanças. As grandes mudanças aconteceram primeiro por causa das constituições apostólicas. Foram textos que foram publicados com a intenção de reforçar a liturgia, de reforçar a mensagem e de reforçar as ideias cristãs. Isso se deu porque, debaixo de grande perseguição, o cristianismo começava a mudar de formato agora. A pressão e a perseguição têm essas características e estava produzindo essas características na igreja cristã também. Um pouco antes disso, no ano de 313, aproximadamente, deste século, nós tivemos o Edito de Milão. O Edito de Milão, o imperador Constantino, interferindo num desses concílios, ele começou a lançar as bases da integração da igreja com o Estado. A primeira base lançada foi o reconhecimento da prática de culto cristão. E o culto cristão agora passou a ser simpático para o Império, passou a ser simpático para os romanos. Isso significava o fim do mistério, o fim da marginalidade do culto e, consequentemente, uma interferência maior do Estado na igreja também. O lado positivo é que os cristãos confessos agora não seriam mais perseguidos de maneira brutal e violenta. A perseguição ainda continuou, mas em níveis menores, e as pessoas agora tinham mais coragem e mais liberdade para professar a sua fé. Mas a maior interferência aconteceu a partir do ano 380, com o imperador bizantino, Teodósio I, que definiu a religião cristã como a religião do Império Romano. E agora, a religião de perseguida, ela passou a ser a prioridade. Alguns historiadores definem agora o texto de perseguida a perseguidora, porque outros credos e outras religiões começaram a se tornar pária no Império, porque o cristianismo se tornou a religião do Estado também.
Nesse momento, houveram mudanças dramáticas dentro da liturgia e dentro do culto, porque a aristocracia romana, a liderança romana agora começou a entrar na igreja necessariamente sem expressar um arrependimento, sem expressar uma conversão genuína. Além de ter virado moda ser cristão, virou também determinação do Estado. Então, a aristocracia e várias outras pessoas entraram na composição da igreja, trazendo os seus hábitos e o seu comportamento e as suas crenças e as suas atitudes que nada tinham a ver com os ensinos cristãos, com os ensinos apostólicos. Isso produziu influência na música, isso produziu influência na liturgia, isso produziu influência na estética da igreja, de tal maneira que muitos conservadores se sentiram tremendamente ofendidos de tal forma que começaram os movimentos monásticos nessa época. As pessoas que estavam na igreja não queriam mais se contaminar com aquilo que invadia a igreja. E, além de muitas coisas boas terem acontecido, por conta desses episódios, muitas coisas ruins e muitos valores doutrinários entraram agora comprometendo a vida da igreja, comprometendo o discurso da igreja e comprometendo o credo também. Nesse momento, as práticas de culto helenistas começaram a invadir a igreja de pessoas que não estavam convertidas, de pessoas que não tinham a sua vida transformada para uma experiência forte e efetiva com Jesus, e principalmente de pessoas que não estavam sob o domínio do Espírito Santo de Deus, não tinham uma experiência com o Espírito Santo de Deus, que nós que lemos não vemos mais menções às suas intervenções. Podemos presumir grandes intervenções dele, mas não lemos menções às intervenções clássicas do Espírito Santo de Deus. Isso se refletiu naturalmente sobre a música, que começou agora a assimilar músicas populares, influências populares. Os cantos que entraram agora eram cantos que foram herdados também do mundo helenista, que honrava os seus heróis com músicas, que honrava os seus deuses com músicas, e a única coisa que foi feita foi mudar o texto, mudar a gramática daquelas músicas, mantendo a melodia e mantendo os modelos e os instrumentos e as práticas que eram utilizadas. Nós vimos uma mescla agora de valores que, sobre alguns aspectos, fortaleceu e fundamentou o cristianismo, mas sobre outros aspectos agrediu a fé, fazendo com que algumas subdivisões começassem a acontecer na igreja agora, principalmente o movimento monástico. Pessoas agora que queriam permanecer na pureza apostólica se afastavam e se recluíam em montanhas e em cidades escolhidas para poder praticar um cristianismo mais puro, mais apostólico. A partir desse momento, dessa introdução, eu vou passar a liderança e a aula agora para minha esposa Elisaete, que vai falar sobre a música propriamente dita, sobre o comportamento musical, as nuances musicais que deram tom à liturgia do culto. Obrigado por terem me ouvido. Espero que eu tenha contribuído com vocês nessa aula e nesse momento de Escola Bíblica Dominical. Um bom dia a todos. Bom dia, meus irmãos. Vocês acabaram de ouvir o meu querido marido, para quem não conhecia, o Marcelo. É um prazer estar com vocês de novo. E nós vamos continuar falando sobre a música, e lembrando, né, que ele veio trazendo todo o aspecto histórico, desde a igreja primitiva, desde a época dos apóstolos, onde a música tinha um valor muito grande, principalmente recomendado, como a gente discutiu semana passada, pelo apóstolo Paulo, o uso dos cânticos espirituais, dos hinos,
cantando salmos, salmodiando em tempos de alegria, em tempos de tristeza, em tempos de sofrimento. E agora a gente está num outro contexto, e eu vou trazer para vocês mais uma vez os slides. Eu acho muito interessante a gente compreender essa questão do quanto a história foi mudando a partir do momento em que houve essa inserção de pessoas que não eram convertidas dentro das igrejas e da construção do culto a partir de um olhar muito mais político do que de um olhar realmente cristão. Vou compartilhar com os irmãos aqui a continuidade dos slides. E é interessante nós entendermos exatamente isso. Quando estávamos lá ainda no período dessa igreja, que foi constituído a partir do Império Romano, com o imperador Constantino e posteriormente com o imperador Teodósio I, e a entrada da aristocracia, nós vivemos um novo período histórico na questão da religião cristã. E nós podemos ver dentro da história que a aristocracia compreendeu a importância que o imperador dava à religião cristã. E aí começou a ser, então, construído por cada família aristocrata a igreja da família. E dentro das igrejas da família, dentro dos seus feudos, dos seus espaços, nós tínhamos, então, diferentes castelos, igrejas dirigidas por famílias. Normalmente, as famílias tinham os seus bispos, seus padres, de componentes da família também dirigindo a igreja. E aí nós podemos ver que passou a não só a mundanização da igreja, mas a politização dentro da igreja, e até mesmo nós podemos ver as alterações em termos de moral, de comportamento e provavelmente as corrupções que podemos ver nos dias de hoje já aconteciam lá também. E entre as igrejas das famílias aristocratas ocorriam também a disputa de qual igreja teria a melhor música. Então, eles contratavam os melhores músicos da época para que eles compusessem as músicas para as igrejas e aquilo se tornasse não somente não um momento de culto, mas um momento em que era apresentado o que havia de melhor de cultura através dos músicos e das igrejas de cada família de aristocrata. Antes desse período, não existiam as notações musicais ou as partituras. Porém, agora, começam a ter-se as reuniões para se definir como iriam anotar aquelas partituras para que mais e mais músicos pudessem, dentro da igreja, tocar instrumentos, cantar vozes. Então, nós temos agora a discussão de como vai acontecer e a história da inserção da música, que veio lá da igreja primitiva, a igreja apostólica, com agora a influência de todo esse aspecto do mundo dentro, né, trazendo as músicas que eram cantadas por trovadores, que eram cantadas nas festas, que exaltavam as guerras e os heróis de cada povo. Eles começaram a trazer essas canções para a igreja, e aí começou a ter aquela disputa dentro da igreja dos tradicionais e daqueles que queriam trazer a contemporaneidade para dentro da igreja. E aí a preocupação de quantas pessoas seriam alcançadas e um lado tradicional de como manter o culto mais puro possível, como o Marcelo falou, daqueles que se isolaram nos monastérios, para tentar ter uma igreja, um culto cristão mais correto, mais digno, mais ao retrato do que fora ensinado pelos apóstolos. E aí grande parte do conhecimento começou a ser influenciado pela filosofia externa e também foi desenvolvida a filosofia cristã nesses primeiros séculos, através dos pais apostólicos ou dos santos padres, os dirigentes da igreja, em que elaboravam doutrinas que eles tinham como verdade de fé para o cristianismo, procurando proteger contra os pagãos e as heresias. E esses textos defendiam
o que a comunidade deveria aprender. Então, nós vemos a discussão de um grupo dentro da igreja que acha que deveria, então, usar as músicas pagãs com letras cristãs para ensinar o povo, e o outro grupo conservador que defendia que deveria se manter o canto dos salmos e do ensinamento mais tradicional através da música. Então, nessa discussão, houve aqueles que defendiam que o canto deveria ser cantado por todos, mas uma grande maioria defendia que o canto deveria ser cantado apenas pelos clérigos, pelos líderes da igreja, cantando os salmos tradicionais. E aí foi no concílio de Laodiceia que ficou definido que na igreja quem emitiria os cantos seria somente o clero. Então, nós vamos compreender que há uma mudança onde o povo se manifestava e agora ele era um povo ouvinte. Então, na época do Papa Gregório, houve uma reforma litúrgica para tentar organizar toda essa confusão que havia ocorrido durante as realizações das cerimônias religiosas. E, através de um outro concílio, foi definido, então, que o canto religioso deveria seguir uma organização litúrgica. E foi feito nesse colegiado a escolha das melhores músicas que deveriam ser cantadas dentro da cerimônia religiosa, da liturgia da igreja. Então, como é que esse canto passou a ser utilizado? Ele passou a ser chamado de canto gregoriano. Então, nessa idade em que a igreja era dirigida de uma forma diferente, tanto foi na Idade Média, onde o povo não tinha opção de se manifestar, não havia participação popular para esse canto, então acabou por diminuir, inclusive, o valor para outros tipos de artes, as artes que eram desenvolvidas fora do espaço da igreja, as artes pagãs, elas foram desvalorizadas, valorizando, então, os grandes músicos que estavam na igreja. E eu vou somente puxar um pouco aqui para vocês ouvirem qual era o canto gregoriano, uma gravação de um pequeno canto gregoriano, para vocês terem uma ideia de como esse canto era manifestado dentro do espaço das igrejas. É claro que é uma gravação nova, né? E aqui nós tivemos, então, uma pequena demonstração de como se deu esse canto. Hoje nós temos ainda alguns grupos monásticos que se especializaram em cantar e mantêm essa tradição do canto-chão, né? Como também passou a ser chamado canto gregoriano. Ele começou a uma única voz e, posteriormente, ele passou a ter a voz principal e uma segunda voz,
fazendo uma pequena harmonia junto com a voz principal cantada, chegando até a 3 vozes. Posteriormente, lembre que eu falei com vocês que, com a igreja sendo administrada por várias famílias da aristocracia, eles começaram a disputar entre si, e a igreja sendo influenciada, então, depois, posteriormente, com o sucesso do que os trovadores faziam fora da igreja, com suas músicas cantadas que atraíam multidão. E então começou-se a usar na igreja a polifonia, que foi o aumento de vozes, não mais cantando a uma única voz, mas criando várias vozes a partir daquela linha principal. Nesse desenvolvimento da polifonia, nós chegamos a encontrar composições dessa época com mais de 60 vozes cantadas ao mesmo tempo, e vocês podem ver aqui nas partituras que não necessariamente as letras eram as mesmas. Agora imagine 4, 5, 6, 10, 20 letras diferentes sendo cantadas ao mesmo tempo. Como isso poderia passar uma mensagem de um cristianismo pleno para as pessoas que ouviam? Então, a polifonia trouxe, em determinado tempo, a incompreensão de textos, trazendo a escolha de canto 2 vozes, com acompanhamento de instrumentos, e isso foi evoluindo para muito mais vozes depois. Vou mostrar um pequeno exemplo para vocês de uma polifonia, uma gravação de uma polifonia, para vocês terem ideia. Também é uma gravação recente. É claro que naquela época essas canções elas eram entoadas somente por vozes masculinas, não tinham as vozes femininas que nós podemos ouvir nessa gravação. E aí nós tínhamos as crianças que faziam as vozes equivalente às vozes femininas, e as crianças que eram os castrates, crianças castradas para que alcançassem notas agudas que somente vozes femininas alcançariam. Então, nós podemos ver que o uso da música ela foi deturpada em muitas formas e não estavam preocupadas diretamente com a adoração a Deus, mas muitas vezes em produzir um show, uma apresentação que chamasse a atenção das pessoas, com o intuito de alcançar novos cristãos, eram recebendo o tempo todo influência da contemporaneidade musical. Então, a era romana de cantar hinos, o cristianismo passou a cantar essas melodias para trazer essas canções. E nós vemos vários momentos acontecendo a partir daí, que eu acredito que virão nas próximas lições, até o momento da reforma, onde a gente tem o uso de melodias populares com letras bíblicas para que o povo pudesse memorizar o conceito ensinado. Então, o que eu queria deixar para os irmãos de discussão, que eu acho bem importante, e que, para terminarmos essa lição, que hoje em dia nós vemos, de uma forma geral, o canto sendo alterado em nossas igrejas. Então, nós tivemos período onde os corais, as orquestras eram muito valorizadas, e eu sei que aí na primeira igreja batista ela é valorizada, mas se os irmãos olharem para outras igrejas, os irmãos podem ver que hoje em dia é difícil ver corais sendo valorizados, muito mais se utilizam bandas e músicas mais contemporâneas.
E da mesma forma que que o Marcelo estava explicando aqui, eu fiquei pensando, né? Na época em que as famílias aristocratas contratavam os grandes compositores, e um exemplo que nós temos era Johann Sebastian Bach, que era contratado por uma dessas famílias. Então, nós podemos ver que, mesmo espalhando por outros impérios na Europa, nós tínhamos grandes compositores dentro das igrejas, que é o lugar onde a música era valorizada, né? E aí, muitos desses músicos, simplesmente na igreja, por dinheiro, por fama, pelo espaço para se sustentar e para realmente serem conhecidos o seu trabalho artístico. E hoje a gente tem visto, infelizmente, no nosso país, muitos cantores se dizendo adoradores de Deus, mas que você só consegue trazê-los à igreja, a um evento cristão, a um evento de adoração a Deus, se você pagar muito caro pela presença dele. Então, enquanto o Marcelo ia falando da história, eu fiquei pensando quanto nós também voltamos atrás. O quanto na época do Império Romano, em que a religião cristã se tornou a religião oficial daquele império, o quanto hoje no nosso país, Brasil, ser evangélico significa também, em muitos momentos, um espaço de você reconquistar famas perdidas, de você reconquistar públicos que comprem os seus CDs. E aí é uma coisa para a gente pensar. Como tem sido hoje as nossas igrejas? As nossas igrejas têm cantado, mas nós temos cantado a verdadeira adoração. Então, a história falou de uma igreja que parou de cantar e passou a ser ouvinte. Hoje nós podemos, muitas vezes, eu vejo aqui na minha igreja, em algumas outras igrejas onde eu estou, a igreja cantando e a gente olha para alguns jovens e adolescentes com as bocas fechadas, sem se envolver com o momento de adoração, às vezes mesmo no momento de culto, de olho nos seus celulares, não participando desse momento maravilhoso de adoração a Deus. Então eu questiono, verdadeiramente hoje nós somos uma igreja que adora, que canta a Deus? Ou muitos dos cristãos hoje estão seguindo o mesmo exemplo desse momento histórico e são apenas ouvintes nas igrejas? Então, eu gostaria que os irmãos pensassem bastante nisso. O quanto vocês têm sido verdadeiros adoradores a Deus, o quanto você tem sido apenas um cantor que repete palavras, ou mais ainda, apenas um ouvinte e um assistente de um culto que não te pertence, e sim um culto que é feito para Deus. E nós estamos terminando, então, esse momento dessa visão histórica do uso da música. Mas eu gostaria que vocês pensassem nisso, que Deus possa abençoar imensamente a primeira igreja batista em Governador Valadares, uma igreja que eu amo, uma igreja onde eu passei uma boa parte da minha vida, e eu gostaria que Deus abençoasse muitos irmãos, e que os irmãos prestassem atenção como está a música na igreja, mas a partir do seu coração, porque lembre-se, Deus é espírito e busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, qual é o canto que sai da sua boca? Qual é a sua posição? É de adorador ou de ouvinte? Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe o senhor, pastor Hélio, que Deus abençoe cada membro dessa igreja e que essa igreja possa continuar sendo uma igreja que canta, que exalta e que divulga o nome de Cristo através da música. Muito obrigado pelo convite. Eu e Marcelo agradecemos de coração. Deus os abençoe. Um grande abraço no coração de cada um de vocês. Muito obrigada.